Eu vou começar com um pequeno sumário daquilo que vamos falar hoje, para que todos possam ter a percepção da estrutura do capítulo 2 daquilo que vamos falar. Então, eu vou fazer uma breve introdução referindo a relação entre a lei dos 10 mandamentos e o sábado. Nós, a semana passada, estudamos a lei dos 10 mandamentos, a perenidade da lei. Vamos ver a importância do sábado no quadro da lei. Uma coisa muito breve. Depois vamos entrar no programa propriamente dito e vamos ver a relação entre Jesus, os primeiros cristãos e o sábado. Vamos analisar as bases bíblicas que nos mostram qual era a relação de Jesus e dos primeiros cristãos com o sábado. E depois, na terceira parte deste programa, vamos entrar numa parte sobre a obra de reforma que estava perdida pela profecia de Isaías para o futuro da Igreja, uma obra de reforma de restauração do sábado no seu lugar devido no conjunto de crenças dos cristãos. Então, este é o sumário para hoje, e eu vou então falar-vos um pouco sobre a relação do sábado com os 10 mandamentos. Como eu já disse, a semana passada nós estudamos a perenidade dos 10 mandamentos, vimos que eles estão em vigor e que há fortes razões bíblicas para defender essa tese contra aqueles que pretendem pôr de parte a lei de Deus. Eu não destaquei na altura o sábado, mas como todos nós sabemos, o sábado é o quarto mandamento dos 10 mandamentos, da lei de Deus, do decálogo. Portanto, se nós encontrarmos razões bíblicas fortes para acreditar na perenidade da lei, ou seja, que ela continua em vigor para o cristão e continuará até ao fim dos tempos, então é natural que acreditemos que o sábado também está válido para os cristãos e continua a impor as suas obrigações a todos os fiéis discípulos de Jesus e todos os fiéis seguidores de Deus. Portanto, essa é uma relação que quase não precisa ser referida, mas que eu sublinho aqui. Em relação ao programa de hoje, nós vamos ver a relação de Jesus, dos primeiros cristãos e com o sábado. Eu vou fazer a exposição e vou dando indicações bíblicas de onde se baseiam onde se baseia aquilo que eu vou dizer, para que os nossos irmãos depois, se quiserem rever o programa e quiserem comparar aquilo que eu disse com a palavra de Deus, possam ver qual é o fundamento bíblico de tudo aquilo que eu vou dizer neste momento sobre Jesus, os primeiros cristãos e o sábado. Então, diante da importância atribuída ao sábado no Antigo Testamento, nós podemos perguntar-nos legitimamente sobre qual foi a atitude de Jesus para com o quarto mandamento da lei de Deus. Para o sabermos, devemos recuar até à semana da criação da Terra. Isto parece um pouco estranho, mas já vamos ver que faz todo o sentido. É que o Novo Testamento ensina que Jesus, sendo a palavra de Deus ou o verbo de Deus, foi o agente divino na criação do mundo. De facto, no seu Evangelho, João afirma claramente o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O apóstolo Paulo também é muito claro ao falar de Jesus, o Filho de Deus, como sendo o Criador do nosso mundo. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, ele diz-nos o seguinte: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, se o Filho de Deus foi o agente que criou a terra, é evidente que nós podemos concluir que ele também estava com Deus Pai no princípio, ao ser instituído o sábado, como nos diz Gênesis 2, versículos 1 a 3. Por isso, não é de admirar que Jesus tenha declarado ser Senhor do sábado. Nós vemos esta declaração no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, e no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Efetivamente, Jesus era o Senhor do sábado, pois o sábado tinha sido instituído por ele na semana da criação do mundo. Mas podemos perguntar, enquanto ser humano, como se relacionou Jesus com o mandamento do sábado? Segundo as suas próprias palavras, Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus, o seu Pai. Ele diz isso claramente em João, capítulo 15, versículo 10. Ora, entre estes mandamentos da lei de Deus, entre estes mandamentos de Deus que Jesus guardou, encontra-se o mandamento do sábado. E assim podemos concluir que Jesus guardou o sábado.
Esta conclusão é fortalecida pelo facto de que os evangelhos nos dizem que Jesus tinha o costume, é a palavra que eles usam, Jesus tinha o costume de ir adorar na sinagoga ao sábado, como nos diz Lucas capítulo 4, versículo 16. E também durante o seu ministério público ele ensinava o povo aos sábados, como nos diz Lucas capítulo 4, versículo 31. Também é muito significativo que, culminando o seu ministério, o sábado foi o único dia que Jesus passou totalmente em repouso no seu túmulo, na sepultura de Nicodemos. Nós podemos ver isso em Marcos capítulo 15, versículos 42 a 46, e depois Marcos 16, versículos 1, 2 e 9. Agora, porquê é que Jesus passou o sábado no sepulcro, morto? Ele fez assim para repousar da sua obra redentora no mesmo dia em que tinha repousado da sua obra criadora. Portanto, se Jesus guardou o sábado até na sua morte, poderia ele ter mudado de opinião sobre a santidade do sábado após a sua ressurreição? A resposta a esta pergunta é claramente não. E porquê? Porque Hebreus 13, versículo 9 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, ele o será por toda a eternidade. Se ele foi o instituidor do sábado na criação e se ele observou o sábado durante o seu ministério terrestre e na sua morte, certamente que ele não anulou o mandamento do sábado após a sua ressurreição. E a prová-lo está a ausência nos evangelhos de qualquer declaração sua a abrogar, a anular ou a transferir o mandamento do sábado. Pelo contrário, Jesus afirmou claramente no início do seu ministério que não tinha vindo para, diz ele, revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Está em Mateus 5, versículos 17 e 18. Ora, ao afirmar aqui a perenidade da lei, a perpetuidade da lei, Jesus estava a afirmar também necessariamente a perenidade ou a perpetuidade do quarto mandamento dessa lei. Estava, pois, a sustentar a perenidade ou a perpetuidade do sábado como dia de repouso e de adoração. Podemos também ter a certeza de que Jesus queria que os seus discípulos continuassem a observar o sábado mesmo após a sua ressurreição e ascensão ao céu. De onde é que nós vamos buscar esta certeza? Ela radica no facto de Jesus ter instruído os discípulos a pedirem a Deus para que, a quando da destruição de Jerusalém, a sua fuga não devesse ocorrer no inverno ou num sábado, como diz Mateus 24, versículos 20 e 21. Jesus sabia bem que a destruição de Jerusalém viria a acontecer apenas no ano 70 da nossa era, cerca de 40 anos após a sua ressurreição e ascensão ao céu. Portanto, ao instruir desta forma os seus seguidores, Jesus indicou que o mandamento do sábado ainda estaria em vigor para eles 40 anos após a sua ressurreição e que ele esperava que os seus discípulos o observassem. Podemos, pois, concluir que Jesus observou o sábado e não o anulou, nem o transferiu após a sua ressurreição. Neste caso, nós, como discípulos fiéis de Jesus, devemos seguir o seu exemplo e observar o sábado como ele observou. De facto, 1 Pedro 2, versículo 21, insta connosco para que nós sigamos o exemplo de Jesus. Agora, aliás, esta atitude de observar o sábado foi a atitude adotada pelos discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Logo após a morte de Jesus, nós vemos as suas discípulas repousarem no sábado conforme o mandamento, diz-nos Lucas, capítulo 23, versículos 54 a 56 e capítulo 24, versículos 1 e 2. Mesmo tendo diante de si a importante tarefa de preparar o corpo morto de Jesus para a sepultura, as discípulas suspenderam essa tarefa para descansar no sábado. Isto mostra bem que os seguidores de Jesus eram observadores do sábado durante todo o ministério do seu mestre, o que permite concluir também que Jesus nunca lhes ensinou que o sábado tinha sido abolido. Aliás, o Novo Testamento indica claramente que os apóstolos de Cristo continuaram a observar o sábado,
após a ressurreição e a ascensão de Jesus. O apóstolo Paulo tinha o costume, é a expressão que é utilizada, ele tinha o costume de ir ao sábado à sinagoga e costumava também proclamar o Evangelho ao sábado. Atos 17:2 diz-nos isso. Ora, poderá talvez dizer-se que Paulo procedia assim apenas para com os judeus, mas esta conclusão não está correta. Ele também agia do mesmo modo para com os gentios, a quem ele proclamava o Evangelho. De facto, na cidade helénica de Antioquia da Pisídia, uma cidade pagã, diz-nos Atos 13, versículos 42 a 46, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo num sábado. Portanto, Paulo não só pregava aos judeus num sábado, mas era também nesse dia que evangelizava os gentios. Falando da atividade de Paulo na cidade grega de Corinto, Lucas diz-nos o seguinte: cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos, alcançando com o Evangelho, diz-nos ele, todo o povo numeroso daquela cidade grega. Podemos ver isto em Atos 18, versículos 4 e 9, 10 e 11. Aliás, mesmo quando não estava ocupado a pregar o Evangelho, Paulo, acompanhado pelos seus companheiros de ministério, observavam o sábado. Assim, ao chegarem à cidade grega de Filipos, onde não havia sinagoga, Paulo e os seus companheiros cristãos guardaram o sábado. Lucas relata-nos o seguinte, e eu vou citar Atos 16, versículos 11 a 13. Quando chegou o sábado, saímos de fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começámos a falar às mulheres que se tinham reunido. Aqui não havia sinagoga, no entanto, Paulo e os seus companheiros de missão guardaram o sábado fielmente. Nós sabemos que o apóstolo João também era um observador do sábado. Tal pode ser deduzida a declaração que ele faz no início do Apocalipse sobre o dia em que recebeu as respectivas visões. João afirma que recebeu a revelação de Jesus no dia do Senhor, a expressão é dele, no dia do Senhor. Apocalipse 1, versículos 10 e 11. Ora, o Senhor a quem João se refere é tanto Deus o Pai como Deus o Filho. Vemos isso em Apocalipse 22, 6 e em Apocalipse 22, 21. Pelo que podemos perguntar, que dia da semana é indicado na Bíblia como sendo o dia do Senhor, o dia que pertence a Deus Pai e a Deus Filho? Sem dúvida que é o sábado. De facto, Isaías chama o sábado, e eu cito, Santo Dia do Senhor, em Isaías 58, versículos 13 e 14. E o próprio Jesus declara que ele é o Senhor do sábado, para usar a expressão que ele utilizou. Ou seja, que o sábado é o seu dia. Mateus 12, 8 diz-nos isso. Sendo assim, o apóstolo João mostra ser um observador do sábado, pois de outro modo ele nunca se referiria a esse dia como sendo o dia do Senhor. Ao fazer menção do sábado, do dia do Senhor, como ele diz, o apóstolo mostra que o sábado ainda estava em vigor para os cristãos do final do século I, pois o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Na verdade, não é de admirar que os discípulos de Jesus da Igreja Apostólica tenham também observado o sábado. Afinal, a Bíblia ensina que quando Deus recriar a terra, toda a humanidade redimida continuará a observar o sábado. De facto, nos últimos versículos do livro de Isaías, fica bem claro que na nova terra, diz-nos Isaías, de lua nova em lua nova e de sábado em sábado, toda a carne virá adorar na minha presença, diz Yahvé. Diz-nos Isaías 66, versículos 22 e 23. Portanto, nós vemos aqui uma base firme nas Escrituras para acreditarmos que Jesus observou o sábado, que ele não o anulou, que ele não o abrogou, e que os cristãos da primeira geração da Igreja Apostólica eram observadores do sábado, e que o sábado continuará a ser observado na eternidade, na nova terra que Deus vai criar para aqueles que se salvarem depois deste período de provação aqui na terra onde vivemos. Mas eu queria-vos falar agora também sobre a profecia acerca da restauração do sábado no tempo do fim. O profeta Isaías
profetizou sobre a realização de uma obra de reforma nos últimos dias envolvendo o sábado. E eu vou ler, deixem-me encontrar aqui, eu vou ler Isaías 56, versículos 1 e 2, e depois o versículo 6 e 7. Diz assim: assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Depois o 6 e o 7 diz: e aos filhos dos estrangeiros que chegaram ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, estas palavras aplicam-se à dispensação cristã, à época cristã, como mostra o seu contexto. De facto, se nós abrirmos em Isaías, capítulo 56, deixa-me ver, está aqui, está aqui. Isaías 56, 8, diz-nos o seguinte: assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se juntaram. Portanto, aqui é perdida, neste texto, a reunião dos gentios com o povo de Deus, através da proclamação do Evangelho. Ora, na profecia de Isaías 56 é pronunciada uma bênção sobre aqueles que honram o sábado, o que mostra que a obrigação de se observar o quarto mandamento se estende até à dispensação cristã, até à época cristã, nomeadamente até ao tempo em que os servos de Deus irão pregar a todas as nações o Evangelho. Também pelo profeta Isaías, Deus ordena o seguinte, em Isaías 8, versículo 16, deixem-me encontrar aqui, 8:16 diz assim: ligo ao testemunho, selo a lei entre os meus discípulos. O que é que isto quer dizer? O selo da lei de Deus encontra-se no quarto mandamento, pois este é o único de todos os 10 que apresenta o nome e o título do legislador divino. Se nós lermos Êxodo 20, versículos 8 a 11, nós descobrimos exatamente isso. O texto diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificares, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está referido o nome, e a tradução aqui é Senhor, mas no original é Yahvé, Yahvé teu Deus. Portanto, o nome e o título de Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui está o domínio em que Deus exerce a sua autoridade. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Assim este mandamento declara ser Yahvé o Criador, e assim indica a sua prerrogativa de ser adorado por todas as suas criaturas. Pondo do lado este quarto mandamento, não há nada no decálogo, não há nada nos 10 mandamentos que mostre quem é o seu legislador. A identificação do nome, do título e da jurisdição de Deus está apenas no quarto mandamento, está indicado apenas pelo texto do quarto mandamento. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo da lei foi, portanto, retirado dela. Nós já vimos isso nos primeiros episódios desta série de programas sobre o grande conflito, o episódio intitulado Uma Era de Trevas Espirituais. Nós estudamos isso com pormenor.
Os discípulos de Jesus são chamados a restaurar e exaltar o mandamento do sábado como memorial do Criador e sinal da sua autoridade. E de novo, Deus ordena em Isaías 58, 1, diz o seguinte: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Notem bem que não é o mundo ímpio que deve receber esta admoestação, mas aqueles que Deus designa como o meu povo. E declara ainda mais, em Isaías 58, 2, diz: todavia me procuram cada dia, tomando prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Aqui é mencionado um grupo de pessoas que se julga justo e que aparenta manifestar grande interesse no serviço de Deus. Mas a censura solene de Deus que lê os corações mostra que essas pessoas estão, na verdade, a pisar os preceitos divinos. O profeta Isaías indica então um mandamento que tem sido esquecido. Em Isaías 58, versículos 12 a 14, em que diz o seguinte: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e te chamares ao sábado leitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A ruptura de que o texto fala, que Isaías refere, a ruptura, foi feita na lei de Deus quando a observância do sábado na igreja foi substituída pela observância do domingo, pelo poder do Papa. Mas chegou o tempo de restaurar a divina instituição do sábado. E essa restauração que a Igreja Adventista do Sétimo Dia assumiu como missão para a sua ação neste mundo. Desde o Éden até ao presente, o conhecimento da lei de Deus e a observância do mandamento do sábado tem sido mantida. O sábado foi mantido pelos cristãos desde a formação da Igreja Apostólica na primeira e segunda gerações, como eu referi ainda há pouco ao citar os textos bíblicos pertinentes. Mesmo nas trevas da Idade Média havia observadores do sábado. Alguns valdenses, como nós vimos no programa sobre os valdenses, eram observadores do sábado. Depois o sábado foi revigorado na Reforma. Vários anabatistas eram observadores do sábado, era uma minoria, mas havia observadores do sábado entre os anabatistas que aderiram à Reforma, e, portanto, nós, como adventistas, continuamos a defender a perpetuidade da lei de Deus e a obrigação do sábado em pleno século XXI, e temos vindo a fazê-lo desde meados do século XIX. Segundo Apocalipse 14, estas verdades, as verdades nomeadamente da observância do sábado, caracterizam a Igreja de Cristo no fim dos tempos, pois como resultado da proclamação da mensagem dos 3 anjos é anunciado o seguinte: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É o texto de Apocalipse 14, versículo 12. Nós sabemos que as mensagens dos 3 anjos são as últimas a serem proclamadas à humanidade antes da segunda vinda, porque imediatamente a seguir João vê em visão a segunda vinda a acontecer, em Apocalipse 14, versículos 14 a 20. Portanto, os 3 anjos não são mais nem menos do que o símbolo apocalíptico do povo de Deus no tempo do fim, do movimento de Deus entre a humanidade, que anuncia o juízo, que anuncia o sábado e que anuncia o castigo sobre aqueles que recusarem o sábado e aceitarem a marca ou o sinal da besta, que nós sabemos ser o oposto do sinal de Deus, sendo que o sinal de Deus é o sábado, a observância do sábado, pelo que o oposto da observância do sábado é a observância do domingo.
Os adventistas receberam as verdades sobre o santuário e a imutabilidade da lei de Deus e desejam partilhar tal luz com outros cristãos. Mas estas verdades não foram aceitas pela maioria dos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento implicava um sacrifício que a maioria dos cristãos se recusava e continua a recusar a aceitar. Sendo-lhes apresentadas as provas bíblicas que sustentavam a perenidade do mandamento do sábado, estes cristãos nominais respondiam: nós sempre guardamos o domingo. Os nossos pais guardaram o domingo. Muitos homens piedosos morreram guardando o domingo. Se guardarmos o sábado, ficaremos em dissonância com o mundo e deixaremos de ter influência sobre ele. Estes foram os argumentos apresentados e continuam a ser apresentados ainda hoje contra a observância do sábado. Este foi o mesmo tipo de argumentos usados pelos judeus para regentarem Cristo, dizendo que os sacrifícios que eles faziam no templo eram suficientes, e também é o mesmo tipo de argumentos usados pelos adeptos de Roma para rejeitarem a reforma, quando eles disseram que tinham morrido muitos santos na Igreja Católica, na fé católica, e portanto a fé reformada não era necessária. Muitos cristãos argumentaram que a observância do domingo era uma doutrina estabelecida e um costume disseminado na Igreja há já muitos séculos. E contra este argumento foi mostrado pelos adventistas que o sábado e a sua observância ainda eram mais antigos, tão antigos como o mundo, e tendo a sanção de Deus. E, na verdade, se nós lermos Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, estava descrito claramente a instituição do sábado no 7º dia da criação da terra. Esta instituição sabática exige a nossa obediência, pois foi estabelecida pelo próprio Deus, o próprio Criador. Na ausência de testemunhos bíblicos em favor do domingo, muitos cristãos defensores do domingo argumentam contra os adventistas o seguinte: por que razão os nossos grandes homens não estão de acordo com a vossa tese sobre o sábado? São poucos os que acreditam como vocês. Certamente que não é verdade que vocês estão certos e todos os homens eruditos defensores do domingo estão errados. Mas para refutar este argumento contra o sábado, basta apenas citar os ensinos das Escrituras e da história sobre o modo como Deus lida com o seu povo de todas as épocas. Deus usa aqueles que ouvem e obedecem à sua voz. Aqueles que, se for preciso, defenderão verdades impopulares e que não hesitarão em censurar pecados populares. Deus não usa frequentemente homens eruditos e de elevada posição social como líderes dos seus movimentos de reforma, porque estes homens confiam nos seus credos estabelecidos, nas suas teorias e nos seus sistemas teológicos enraizados. Apenas aqueles que têm uma ligação pessoal com Deus, a fonte de sabedoria, é que são capazes de compreender e explicar corretamente as Escrituras. Assim, agora, como em épocas passadas, a proclamação da verdade que reprova o pecado e os erros desta época suscitará oposição. Ao verem os homens que não conseguem manter a sua posição sobre o domingo com base nas Escrituras, muitos atacam o caráter e os motivos daqueles que se apresentam como defensores da impopular verdade sobre o sábado. Esta é a mesma política que tem sido seguida durante todas as épocas. Elias foi declarado ser o perturbador de Israel. Jeremias foi considerado traidor. Paulo foi acusado de ser o profanador do templo. E desde esses dias até hoje, aqueles que têm se mantido leais à verdade de Deus têm sido denunciados como sendo heréticos ou cismáticos. Este espírito de perseguição irá desenvolver-se, segundo a Bíblia, em Apocalipse 13, chegará o tempo em que as leis do Estado estarão de tal modo em conflito com a lei de Deus que aquele que quiser obedecer a todos os preceitos divinos deverá enfrentar a reprovação e o castigo como se fosse um criminoso. Tendo isto em vista, qual é o dever do mensageiro da verdade sobre o sábado? Ele não deve deixar de dar o seu testemunho apenas porque há forte oposição. Do mesmo modo que os reformadores do passado também não deixaram de dar o seu testemunho apesar da oposição. Deus deu luz aos seus servos nesta geração para que eles façam brilhar a luz sobre o mundo. Nós, como adventistas do 7º dia, temos essa missão: levar ao mundo o conhecimento do verdadeiro dia de Deus
e apelar ao mundo para que ele observe com fidelidade esse dia. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a proclamação da verdade, é o facto de que ela envolve inconveniência e censura. Na verdade, este é o único argumento contra a verdade do sábado que os defensores do sábado nunca conseguiram refutar. Mas este argumento não deterá os verdadeiros seguidores do sábado. O facto de ser inconveniente, o facto de podermos cair em censura dos que estão ao nosso redor por guardarmos o sábado, não nos deve desviar do nosso dever. Estas pessoas, fiéis a Deus, não estão à espera que a verdade se torne popular para a aceitarem. Estando convencidos da verdade do sábado, eles aceitam livremente a cruz e seguem o exemplo de Cristo, o seu Mestre. Seja qual for a sua profissão de fé, são apenas os seguidores do mundo que agem segundo uma política de conveniência e não segundo os princípios. Nós que seguimos Deus e Jesus Cristo, seguimos os princípios da palavra de Deus. Nós devemos escolher o que é correto, porque é correto, e deixar as consequências com Deus. Este era o programa que eu queria trazer-vos sobre este movimento que está a cumprir a profecia de Isaías 56 e 58 e a restaurar o sábado no seu devido lugar entre as doutrinas verdadeiras emanadas da palavra de Deus. Por isso, esta previsão de que Isaías fez sobre a restauração, sobre o movimento de restauração do sábado, cumpre-se no nosso tempo de vida. Nós estamos a cumpri-lo exatamente hoje, como adventistas do sétimo dia, ao anunciarmos a perenidade do sábado, para que todos os cristãos verdadeiros e sinceros possam aceitar esta verdade que ainda não conhecem e possam tornar-se verdadeiros discípulos de Cristo, também na questão do dia de guarda, do dia de sagrado, do dia de repouso e da adoração e culto a Deus. No próximo sábado, nós iremos abordar o caráter espiritual dos modernos reavivamentos religiosos. Vamos ver de onde é que eles vêm, de onde é que procedem estes movimentos religiosos modernos, são supostamente movimentos de reavivamento. Iremos estudar isso para a semana, com toda a atenção, e por isso convido todos os meus irmãos e irmãs a estarem presentes no próximo programa da semana que vem.